aluno, seja muito bem-vindo à nossa última aula da disciplina de Metodologia do Ensino de Matemática. Eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos falar sobre também uma área específica da matemática. Na aula passada nós falamos sobre a álgebra, conceito, a área é essa que os alunos têm muita dificuldade. Talvez porque a gente traz aí as letras para o universo matemático e as coisas ficam um pouco mais abstratas do que já são, Então, os alunos têm bastante dificuldade nessa parte. E aí a gente trouxe como que a gente pode trabalhar as metodologias, as estratégias para tentar tornar o ensino desses conceitos, um pouco mais fáceis para o nosso aluno, para fazer mais sentido para o nosso aluno. Hoje nós também vamos falar de uma área específica da matemática, que é a geometria. A geometria, muitas vezes, ela é esquecida, coitada. O professor está lá, ele se preocupa mais com a parte algébrica, com a parte aritmética e esquece da coitada da geometria. A geometria, muitas vezes, os alunos eles não têm acesso à geometria. O professor chega ao final do ano por ter uma quantidade muito grande de conteúdo, ele acaba deixando a geometria de lado ou só trabalha a geometria como área do quadrado, base vezes altura, base ao quadrado, lado ao quadrado, área do retângulo, base vezes altura, só com essa ideia de fórmulas e não explora os conceitos geométricos em sua totalidade, as características e tudo mais, Então, a geometria é um outro tipo, uma outra área que a gente vê, temos problemas no ensino, Eu, por exemplo, quando eu estava na educação básica, na minha escola tinha a vantagem de que a gente tinha separado aula de matemática e aula de geometria. Então, a gente tinha, mas meu irmão, por exemplo, que estudou em escola pública, não. Era matemática junto, E ele pouco viu sobre geometria. Por quê? Fica lá no final do livro, Fica no final do livro ou às vezes está ali no meio do livro, mas o professor acaba deixando para o final. E ao deixar para o final, o conteúdo é dado muito superficialmente ou às vezes nem é dado. E faz falta. A geometria, ela talvez seja o conceito, os conceitos geométricos, talvez sejam os conceitos menos abstratos que nós temos. Porque tudo ao nosso redor, nós conseguimos identificar formas geométricas, nós conseguimos visualizar, o espaço. A gente precisa dessa noção de espaço. E a geometria, ela nos permite isso. É um conceito importante, mas que muitas vezes é deixado de lado. E na nossa aula, que questões que nós vamos responder a respeito da geometria? Acompanhe no quadro. Nós vamos falar a respeito, como que era o ensino de geometria no século XX e depois agora, no século XXI. Quais recursos alternativos a gente pode utilizar para ensinar geometria na educação básica e ainda, que recursos e estratégias nós podemos utilizar para ensinar geometria. Será que aquelas metodologias, aquelas estratégias que nós estudamos, elas podem ser utilizadas para o ensino de geometria? Como que foi a evolução do ensino de geometria? E também trazer um pouco da história da geometria para a sala de aula. Será que eu posso fazer isso? Será que isso é uma boa, São aspectos que nós vamos discutir. Qual foi essa evolução? Como era a concepção de geometria? Nas nossas aulas anteriores, a gente já conseguiu perceber que a matemática como um todo, o ensino de matemática como um todo, ele passou por diversos movimentos e por diversas reestruturações. No movimento da matemática moderna, por exemplo, nós tínhamos o ensino de matemática muito preocupado com o rigor, com o formalismo. Você trabalhava muito a questão de demonstração, teoria dos conjuntos. Nessa época, por exemplo, a geometria era um pouquinho deixada de lado. Mas ter conhecimento sobre, saber compreender conceitos geométricos, isso não é importante para o nosso aluno? Isso não é importante para a formação desse aluno? E como que fica no currículo a geometria? A BNCC, ela traz a geometria como conceito para ser trabalhado? Essas serão todas as questões que nós vamos discutir. E ao final da nossa aula, nós vamos aí fazer uma reflexão sobre o que a gente aprendeu na disciplina e como que a gente pode trazer isso aí para a nossa prática, Afinal de contas, hoje é a nossa última aula da disciplina de metodologia do ensino de matemática. Mas antes da gente chegar nessa reflexão, nós vamos começar aí estudando a evolução histórica da geometria. Quando a gente fala em história da geometria, a gente pode analisar isso por duas perspectivas. Primeiro, a história do conceito geometria em si, e a gente também pode trabalhar com a história do ensino
da geometria. Como que ele foi se modificando ao longo dos anos? Isso acontece. Quando a gente olha lá para o início da educação, né, lá com os jesuítas, a gente tinha um tipo de educação que ela foi se movimentando, foi se mudando, né, foi melhorando, foi aí tendo várias concepções sendo alteradas ao longo dos anos. O mesmo acontece para os conceitos matemáticos. Esses conceitos, eles foram evoluindo, a forma de ensinar foi evoluindo, metodologias foram surgindo. Então, a gente vai analisar a história nessas duas perspectivas. Como trazer aspectos históricos para a sala de aula em relação à geometria podem ser importantes e qual é a evolução, quais foram os acontecimentos no que diz respeito ao ensino de geometria, tá? Para a gente começar, vamos ver alguns aspectos históricos. Acompanhe no quadro. A geometria, ela teve origem em tempos muito remotos da antiguidade. Diversos conceitos geométricos, eles tiveram início com as observações dos homens sobre as formas geométricas e as atividades práticas. E aí, o que nós temos? Nós temos que valorizar essa história da geometria para a sala de aula. Por quê? Vejam só, a geometria é algo muito prático, é um conceito muito prático. E o seu surgimento veio lá da antiguidade, onde os povos ali da Babilônia, os egípcios, né, eles utilizavam geometria para demarcar regiões, né, do Rio Nilo, por exemplo. O que acontecia? O Rio Nilo subia, né, ele tinha sua época de cheia, e quando ele abaixava, essas terras que, né, ele tinha alagado aí, eram terras muito férteis. Mas como fazer as medições? Como distribuir? Os conceitos geométricos, eles vêm dessa época, né? Portanto, que nós temos, por exemplo, nos papiros de Hind e Moscou, que são os dois papiros mais antigos que nós temos, várias menções à geometria. Mas por que trazer isso para a sala de aula? Por que destacar esses aspectos? Porque com isso a gente mostra que a matemática é uma construção humana, ela vai se desenvolvendo. Então, trazer esses aspectos, trabalhar com essa história da geometria em si, também é importante. E aí, tá, professora, você está falando de geometria, mas o que significa a palavra geometria, né? A palavra geometria, ela vem do grego geo, que é terra, e metron, que é medida. Então, geometria, se a gente for fazer a tradução literal aí, medida da terra, né? Que veio justamente dessa ideia. Eu estou ali, eu preciso fazer medidas, né? E com o passar dos tempos foram se modificando. Mostrar essa evolução, mostrar a evolução desses conceitos na sala de aula pode ser uma boa forma da gente trazer a geometria, da gente tentar melhorar esse ensino de geometria, que hoje a gente sabe que é um ensino que ainda deixa a desejar, né? Esses são aspectos históricos. Mas e a geometria, o ensino de geometria, como que ele foi mudando ao longo dos tempos? Acompanhe no quadro. A geometria, antes da gente falar da evolução, ela em seus primórdios, ela era basicamente empírica, né? A gente não tinha, ela era baseada na observação, na intuição. Você não tinha uma estrutura, né? Uma estruturação da geometria. A geometria, ela só começou a ser estruturada num sistema lógico e dedutivo a ser desenvolvida cerca de 2000 anos mais tarde pelos gregos. E aí, como que a gente qual que é o marco da geometria? Os elementos de Euclides, né? Euclides, ele foi lá e sistematizou não só conteúdos geométricos, isso é muito importante. A gente relaciona Euclides à geometria, né? Mas ele, em seus elementos, ele também compilou outros conhecimentos de outras áreas. Mas os elementos de Euclides veio ali para tentar estruturar essa geometria. Portanto, que os elementos da parte geométrica é feito em postulados, axiomas e tudo mais, né? Então, ele trouxe essa ideia para que a gente conseguisse aí que ele estruturou a geometria, que até então ela era uma geometria da observação, de medição, ela não era estruturada como a gente conhece hoje, né? E agora sim nós vamos falar, né, como que foi essa evolução. Então, na questão da geometria, da história da geometria em si, nós sabemos que ela sofreu uma longa evolução ao longo do tempo. E o ensino? Se a gente for pensar no ensino no Brasil, na educação no Brasil, ele remota de muito tempo, né? Isso aí a gente tem que levar em consideração. Lá na época da colonização, nós já tínhamos os jesuítas ensinando de uma forma diferente, a escola era elitizada até pouco tempo atrás, se a gente for considerar aí a quantidade de anos que o Brasil tem. Então, até pouco tempo atrás, a escola era uma escola elitizada. E com a geometria, isso aconteceu, porque em uma determinada época
da nossa história, a geometria ela passou a ser ensinada apenas no ensino secundário. E o ensino secundário era um ensino para aqueles que tinham dinheiro, para aqueles que, né, possuíam posses ali. Geralmente, as pessoas, os filhos de quem não possuíam essas posses, eles não faziam ensino secundário. Então, tudo isso também passou pelo ensino da geometria. Vamos ver, então, quais são as datas mais importantes para o ensino de geometria. Primeiro, no início do século XX. No início do século XX, o que acontecia? Você, né, não só em relação à geometria, mas a matemática como um todo, no século XX, no início do século XX, os conteúdos eram ditos separados, né? Você tinha álgebra separado de aritmética, separado de geometria. Era tudo separado, você não tinha uma relação existente. Isso aí prejudicava de certa forma, porque tudo está relacionado em matemática. Não dá para a gente ficar fazendo essa distinção, essa relação entre os conceitos. Então, já começou aí. O ensino de geometria, ele era separado. E depois, o que aconteceu? Acompanhe no quadro. Depois, nos meados da década de 60, né, com o movimento da matemática moderna, que foi aqui, nós começamos a ter, né, essa união, já começou-se a estudar geometria, nós tivemos mudanças nas concepções do ensino de matemática, só que ainda assim a geometria ela era deixada de lado. Já em 1971, com a Lei das Diretrizes e Bases, o que aconteceu? A geometria ela passou a ser incluída no currículo, né? Ela passou a ser dita, só que apenas no ensino secundário. E aí você tinha essa questão de que nem todos teriam acesso ao ensino secundário. Então, nem todos teriam acesso à geometria. E outra, nessa parte também, com essa mudança na LDB em 1971, os professores eles tinham autonomia para falar em relação a quais conteúdos eles queriam dar. E muitas vezes esses conteúdos não eram dados, né? Retomando ao quadro, nós temos, então, a partir de 1980. O que aconteceu a partir de 1980, né? Nós tivemos que a geometria, ela passou a ser considerada, a partir de 1986, né? Ela passou a ser considerada um dos grandes temas da matemática, né? Juntamente com os números e medidas. E hoje, no século XXI, a gente começou aí a ter um foco maior no que diz respeito à geometria, portanto que a nossa base, a nossa BNCC, ela traz aspectos da geometria, ela incentiva, é necessário que o nosso aluno, ele tenha certas competências, que ele desenvolva certas competências relacionadas à geometria. A geometria, ela, desde o início da sua história, né, do seu ensino de geometria no Brasil, ela foi deixada de lado. E nós vamos perceber que até hoje isso acontece. Isso talvez por causa lá das consequências lá de trás, onde não se tinha um foco em geometria, sendo que essa disciplina, esses conceitos, né, geométricos, eles são muito importantes para a formação do aluno. Então essa foi um pouco da evolução do ensino de geometria no Brasil. Quando a gente fala no ensino de geometria, né, a gente tem que pensar um pouco em como ele é feito no Brasil hoje. Nós sabemos que ao longo dos anos, até chegar no século XXI, nós temos mudanças em relação a esse ensino. A geometria era deixada de lado, depois ela começou a ter um foco esse que aconteceu muito tempo depois, a partir da década de 1980, né? Que a gente começou a ter um foco um pouco maior, né? Antes era perceptível essa exclusão de geometria com outros assuntos. Para a gente entender um pouco do ensino de geometria no Brasil, a gente tem que pensar nisso. E quando nós falamos no ensino de geometria, a gente pode ter concepções, né? As concepções essas que são baseadas em determinadas características, e aí a gente pode olhar e falar assim, esse ensino ele está mais baseado nessa concepção ou nessa concepção. Então, esses serão alguns tópicos que nós vamos discutir. Acompanhe no quadro. A partir do final do século XX para o início do século XXI, é que nós vamos considerar que o ensino de geometria, ele alavancou aqui no Brasil, como eu disse anteriormente, né? Foi a partir desse momento que a gente começou aí a pensar na geometria como algo a ser ensinado, como algo importante. E durante o século XXI, a gente encontra resultados de estudos e pesquisas que apontam a novas tendências didático-pedagógicas, das quais a gente destaca a geometria experimental e a geometria dinâmica.
essa questão, né, do ensino no século XXI, ela é uma questão que a gente tem que ter um pouquinho de atenção, porque o ensino ele vem passando por várias mudanças e as pesquisas ajudam muito nisso. Se você pesquisar, né, se você for procurar, nós temos diversos pesquisadores que estão focados no ensino da geometria, no ensino da álgebra, no ensino de cálculo, no ensino de vários conceitos específicos da matemática, mas também no ensino de matemática num todo. E quando a gente olha para esses conceitos, né, nós temos aí determinadas estratégias, determinadas concepções, quando a gente olha para o micro, né? Quando a gente olha para o macro também, a gente tem tudo isso. Então, isso é importante que a gente fique atento a essas questões. E quais são, né, as duas concepções aí, as duas formas da gente ensinar a geometria? Acompanhe no quadro. A geometria experimental, que ela pode ser entendida como de natureza empírica, ela é com base na observação, na experimentação e, portanto, em ações humanas. Nós podemos entender essa tendência como uma forma de conduzir o aluno a trilhar alguns passos do desenvolvimento histórico da geometria. Já a geometria dinâmica, ela tem como foco oportunizar ao aluno o estudo das figuras geométricas em movimento e as suas transformações. E aí vamos fazer uma relação. Eu tenho lá a nossa geometria experimental. Ok, eu vou me basear na experimentação, na visualização. A história da matemática, nesse caso, ela vai auxiliar e muito a história dos conceitos geométricos, porque essa história ela mostra que a geometria surgiu disso, da observação, da experimentação, não só a geometria, a matemática como um todo. Ela foi sendo construída a partir disso. E na geometria dinâmica, professora, eu vou estudar as figuras nos seus movimentos de transformação em movimento. O que nós podemos utilizar para trabalhar com isso, gente? A gente pode utilizar os softwares. Os softwares, eles são um grande aliado da gente quando diz respeito à geometria, porque o software permite algo que nós temos muita dificuldade. Quando eu falo nós, eu me refiro a mim também, eu me incluo nessa, que é essa visão do espaço, essa visão espacial. Geometria não é só saber fórmulas e só saber calcular, reconhecer figura. Não. A gente precisa trazer essas figuras, esses conceitos para a realidade, para uma visão figural, que a gente chama. Precisamos disso, né? A gente precisa entender a parte algébrica da geometria, mas nós também precisamos entender essa parte figural. E aí nós temos essas duas concepções. Ah, eu posso trabalhar separado? Por que não trabalhar junto? Essas concepções, elas não são excludentes. Você pode trabalhar com essa ideia da experimentação, essa geometria experimental, mas você também pode trabalhar com a geometria dinâmica. Mostrar para o aluno, utilizar o software para falar para ele, olha, é assim que funciona. A gente pode girar assim, principalmente quando a gente está trabalhando com sólido geométrico. Pode fazer isso, isso é muito importante, isso ajuda muito, porque nós não temos tanto uma visão em relação a essa parte espacial que a geometria trabalha e que muitas vezes é deixada de lado. E quando nós falamos nesse ensino de geometria, a gente tem algumas dificuldades, né? Que tipo de dificuldades são essas? Acompanhe no quadro. As dificuldades, elas estão relacionadas, ó, capacidade de percepção espacial, né? A gente tem aí muita dificuldade em relação a isso, né? Como que eu vou olhar para o espaço? Como que eu vou identificar isso no dia a dia? Essa capacidade de percepção espacial é uma das grandes dificuldades. Compreensão e utilização dos processos de demonstração ou representação geométrica de conceitos matemáticos. Também está relacionada a conceitos e ideias muito elementares que não foram trabalhados de maneira satisfatória ou nem mesmo chegaram a ser trabalhados em uma etapa anterior. Em relação à leitura e compreensão de enunciados e a formulação de argumentos. E aí vamos pensar. Tá, professora, está relacionado a isso, ok. Mas, professora, essa questão de conceitos elementares, muitas vezes, gente, o ensino, a geometria, ela é deixada de lado. Então, o aluno não aprende o básico. E você não vai acompanhar a turma, né, por todo o ensino fundamental, por exemplo. Aí você fala assim, depois no próximo ano eu dou. Mas peraí, entrou outro professor. Esse professor vai assumir que o aluno já sabe. Mas o aluno não sabe.
Tá vendo como é que vai virando uma bola de neve? Isso é uma grande dificuldade. Os alunos muitas vezes não têm conhecimentos elementares. Outro ponto, questão de demonstração. O professor, demonstração é só no ensino superior. Não. Os nossos alunos da educação básica, eles também têm condições de aprender demonstrações, tá? É possível. E além disso, um dos grandes problemas que nós temos, qual é? Leitura e interpretação. Os alunos não sabem ler e interpretar. E aí é algo que eu venho falando, que eu falo sempre, né? Matemática não é só fazer conta. Geometria não é só substituir na fórmula, não é só você encontrar ali um número. Não, a gente tem que saber ler, a gente tem que saber interpretar e a gente também tem que ter uma visão daquilo que nós estamos fazendo. Superando isso, né, a gente tentar superar essas dificuldades, que é o nosso grande desafio como professor. O ensino de geometria na educação básica, ele tem os seus problemas, ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas limitações. Talvez porque a própria geometria, ela tem essas limitações, né? E um fato que a gente pensa, quando que começa a estudar geometria? Nos anos finais do ensino fundamental, professor? Nem sempre, gente. Geometria, e aí uma coisa que a gente tem que atentar enquanto professor. Os conceitos, muitas vezes as noções por trás dos conceitos, elas são aprendidas muito anteriormente. E quando a gente chega na série adequada, que a gente fala assim, olha, esse conceito tem nome tal. Então, conceitos geométricos, eles são aprendidos, muito anteriormente. Só quando chega lá nos anos finais do ensino fundamental, que vai falar, olha, isso daqui é isso. Você vai dar nome àqueles conceitos que você estava estudando. É como o conceito de equação. A ideia por trás de equação, a noção de equação, ela é uma noção que o aluno aprende desde a educação infantil, desde os anos iniciais. Mas só quando chega lá no 6º ano, 7º ano, que a gente fala para assim, olha, isso daqui é uma equação. E quando nós estamos em sala de aula, a gente tem que tentar resgatar essa ideia. Tentar trazer que o meu aluno ali, ele já viu algo em relação, ele já viu uma noção. Considerar os conhecimentos prévios do nosso aluno. Para isso, a gente tem que ter em mente que o ensino de geometria, o ensino de outros conceitos matemáticos, eles não se iniciam ali no ensino fundamental 2, por exemplo. Eles se iniciam muito antes. E é essa questão, né, que a gente vai discutir agora. Acompanhe. Em que etapa da educação básica começa-se o ensino de geometria? E aí, o ensino de geometria, ele tem início lá na educação infantil, como eu disse, né? E deve ser desenvolvido atividades diversas, tendo em vista auxiliar o aluno a construir uma boa percepção espacial e uma boa compreensão de conceitos geométricos elementares, né? Isso daí é muito importante. Se a gente trabalha essa ideia de uma percepção espacial desde o início, fica muito mais fácil para a gente entender. A minha percepção espacial é horrível, gente, é horrível. Geometria, para mim, é algo muito complicado. E eu tenho certeza que para você, tenho certeza não, né? Para você aí, ou você conhece alguém que tem esse problema com geometria. Por quê? Porque muitas vezes eu não consigo enxergar aquilo que está se falando, aquele negócio no espaço, né? Quando a gente está ali no plano XY, tudo bem, ok. Mas e quando vai para o espaço? Aí o negócio complica. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade era retas reversas, né? Gente, aquilo era muito difícil. Até hoje ainda eu me complico em saber esse conceito. Por quê? Porque eu não conseguia enxergar esse tipo de questão. Então, trabalhar com o ensino de geometria, trabalhar com essas noções desde cedo é importante, porque a gente vai criando o que nós denominamos de pensamento geométrico. Saber geometria não é só saber fórmula, não é só saber calcular a área, não é só isso, gente. É também pensar geometricamente. Na educação infantil, a gente pode começar, então, esse estudo em relação à geometria. E nos anos iniciais do ensino fundamental, o que se busca? E aí, agora, nós vamos trazer elementos da própria Base Nacional. Hoje, o atual, o que rege hoje os nossos currículos, né, é a Base Nacional. Os nossos currículos, eles são formados, eles são construídos com base na nossa Base Nacional, na nossa BNCC, e é claro que também tem uma parte diversificada.
Mas, no nosso caso, né, é a BNCC. E o que a BNCC fala em relação ao ensino de geometria nos anos iniciais, no ensino fundamental, e nos anos finais? Acompanhe no quadro. No ensino fundamental, nos anos iniciais, qual que é a expectativa que se tem em relação ao ensino de geometria? Que eles reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado por meio de uma comparação entre um número. Eles devem também saber resolver problemas oriundos de situações cotidianas que envolvam grandezas como, por exemplo, comprimento. Os alunos, eles têm que ter essa noção, nessa primeira etapa, eles têm que ter essa noção de medidas, unidade de comprimento, unidade de unidade de medida, né? Comprimento, centímetro, decímetro, milímetro, essa noção ele tem que ter. E acaba tendo, porque a gente trabalha muito. No nosso dia a dia, a gente fala muito sobre essas unidades de medida. Então, ele vai ter aí essa noção. Tá, no ensino, nos anos iniciais é isso, a gente vai trabalhar com algumas noções de geometria. E nos anos finais? Nos anos finais do ensino fundamental, a gente espera que o aluno, ele consolide esses conhecimentos, que ele, avance em relação a esses conhecimentos que ele já aprendeu anteriormente. Acompanhe no quadro sobre o ensino fundamental. O ensino fundamental 2. A expectativa é que os alunos reconheçam comprimento, área, volume e a abertura de um ângulo como grandezas associadas a figuras geométricas. Além disso, espera-se que eles estabeleçam e utilizem relações entre essas grandezas e entre elas e grandezas não geométricas. Também, eles devem determinar expressões de cálculos de áreas de quadriláteros, triângulos, círculos, volumes de prismas e de cilindros, A gente espera que quando o aluno ele sai do ensino dos anos iniciais do ensino fundamental, vai para os anos finais, você tenha uma consolidação daquilo que ele já aprendeu, E você vai aí aumentar os conhecimentos em relação a isso. No ensino fundamental 2 também, espera-se que o aluno ele saiba trabalhar com uma unidade de medida que a gente tem visto, que é a unidade de medida na computação. Bits, megabytes, essas unidades de medida, elas são unidades que a gente tem trabalhado muito hoje. A nossa sociedade, ela é uma sociedade em que a gente tem muitos aspectos tecnológicos e essas unidades de medida, elas fazem parte do dia a dia. Então, o aluno também aprender isso. E no ensino no médio, professora, é claro que você vai ter uma consolidação daqueles conhecimentos e aí você vai ter um acréscimo de outros conhecimentos em relação à geometria. A BNCC, ela traz lá quais são os conhecimentos geométricos esperados, quais são as habilidades ali que cada um dos conhecimentos, que cada um dos conteúdos geométricos, eles vão, é necessário para que se desenvolva tal capacidade. Então, uma tarefa importante, um fato importante é que você faça o estudo da BNCC, destacando aí o que a BNCC ela espera em relação ao ensino de geometria, Ela traz todas aí essas questões. Então, fica aí para você fazer esse estudo em relação à BNCC e o ensino de geometria. Demonstração. Quando a gente fala a palavra demonstração, eu, professora Daiane, me recordo de análise matemática, que é uma disciplina que eu tive no meu curso de matemática. Análise matemática, em linhas bem gerais, é uma disciplina onde você vai provar, demonstrar tudo que você aprendeu no curso anterior. Você vai demonstrar propriedades de cálculo, você vai demonstrar tudo. Eu penso nisso. Por quê? Na minha educação básica, eu não tinha essa ideia de demonstração. E aí você fala, ai, professor, você acabou de falar, você lembra de análise matemática, disciplina de curso superior. Como é que você quer que eu trabalhe demonstração na minha sala de aula na educação básica, professora? Isso não é possível. É possível, gente. É claro que não vai ser uma demonstração com um rigor matemático igual o da análise, até porque, em análise matemática eu tenho alunos do ensino superior. Na educação básica eu tenho alunos ali de 6º, 7º ano que mal conseguem entender aqueles conceitos matemáticos ali. Mas a ideia da demonstração, ela é importante e ela é possível em sala de aula. Às vezes, com pequenas situações, com situações simples, o aluno consegue entender por que o teorema de Pitágoras
é a hipotenusa ao quadrado igual aos catetos, né, ao quadrado. Ele vai entender por que que é isso. Por quê? Porque você mostrou para ele, você demonstrou. É claro que não vai ser uma demonstração formal, mas é uma demonstração. E aí ele vai falar, saiu daqui, não foi do nada. A pessoa não foi lá, o Pitágoras estava lá do nada, pensando, descobriu uma fórmula, descobriu o teorema de Pitágoras. Não, você vai mostrar para ele que ele teve todo um raciocínio para chegar naquele teorema. Então, demonstração em ensino fundamental 2 e ensino médio é possível. É claro que a gente precisa de aí uma adaptação e a forma como a gente vai abordar essa demonstração. Prova disso é essa situação problema. Acompanhe no quadro. Apesar de que quando falamos em demonstração a gente pensa no ensino superior, como eu disse, é possível a gente trabalhar demonstrações na educação básica. E um exemplo é o nosso famoso teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual aos meus dois catetos, a soma dos meus dois catetos ao quadrado. Explicar para o aluno, olha, veio disso essa fórmula. Isso é muito importante. E olha, a gente tem diversas maneiras para provar o teorema de Pitágoras. Uma delas é a partir de triângulos retângulos isósceles e a outra é a partir de quadriculações. Essas são duas das demonstrações que eu trouxe. Se você fizer uma pesquisa rápida aí na internet, você vai encontrar diversas demonstrações. Tem vídeos na internet que trabalham, né, com a representação, que eu vou mostrar daqui a pouco, e eles trabalham com a questão de água dentro. Então, eles vão mexendo na representação e aí vai mostrando por que que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Nós temos uma gama de informações, de pesquisas em relação a isso. Basta nós irmos atrás dessas pesquisas para a gente trazer isso para a nossa sala de aula. Vamos ver como é que é a primeira demonstração. Acompanhe. Prova do teorema de Pitágoras a partir de triângulos retângulos. O que que acontece? Você vai fazer uma representação pitagórica e aí a gente vai evidenciar que 9 triângulos retângulos isósceles iguais é possível, né, a gente formar quadrados sobre as hipotenusas. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Aqui nós temos um triângulo isósceles. Aqui a gente tem um quadrado maior, um quadrado menor e outro quadrado menor. A partir dessa representação e a partir da análise dos nossos triângulos isósceles que nós temos ali, é possível que o aluno entenda que a área desse quadrado maior, que é formado pela hipotenusa, é igual à soma da área dos dois quadrados menores, que são formados o quê? Pelo lado do seu cateto, dos seus catetos, né, do triângulo retângulo. É uma demonstração que, né, você traz aí figuras, você traz uma representação gráfica. A partir disso, você pode explorar com o aluno como que você pode fazer essa demonstração. Como que o aluno vai enxergar? Tô vendo aqui, professora, olha, a minha hipotenusa, eu formei um quadrado e a área desse... Consegue? O aluno, ele investigando aquela situação ali, é mais possível, é muito mais fácil dele tentar entender por que que é hipotenusa ao quadrado, mas a soma dos outros dois catetos ao quadrado. Outra forma é usar a quadriculação, os quadriculados. Isso aí é algo que é importante e que muitas vezes se torna fácil para o aluno, porque aí o aluno vai contar, o aluno não vai trabalhar tanto com essa ideia das letras que eles quase não gostam, né? Eles não gostam muito de letras. Então, tendo um exemplo numérico, pode ser que ele perceba muito mais facilmente essa relação existente entre a hipotenusa e os catetos. Acompanhe no quadro a nossa segunda demonstração. Nós construímos os triângulos retângulos. Então, será que construindo em triângulos retângulos que não são isósceles, esses quadrados eles continuam obedecendo a mesma proposição? Então, eu tenho aqui um triângulo, retângulo, e aí eu vou construir os quadrados. E qual que é a ideia? A ideia é que você divida esses retângulos, né? O seu cateto aqui, a gente vai construir esse retângulo, é o triângulo retângulo 3, 4, 5, por exemplo. A partir disso, você constrói, então, um quadrado que tem 5 centímetros e quadricula. 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui você vai ter a área desse quadrado. O lado C é um quadrado que tem 3 centímetros de lado e o B, 4 centímetros de lado. E faz a quadriculação desses quadrados. Ao somar depois esses com esses,
você vai saber exatamente que a área sua é a área do quadrado maior. Com esses tipos de demonstração, esse caso aqui, né, foi um caso específico. Você tinha 3, 4, 5, que é o triângulo famoso, né, o nosso famoso triângulo pitagórico. Mas vocês podem escolher outros, vai fazendo casos. Né? Ao invés de você começar, olha, vamos fazer assim, vamos pensar dessa forma. Dou um exemplo. Depois a gente coloca outro exemplo, de tal forma que ele consiga perceber essa relação, de tal forma que ele consiga fazer essa generalização. E quando nós estamos trabalhando isso, nós estamos trabalhando o quê? O desenvolvimento do pensamento geométrico do nosso aluno. Dito isso, demonstrações é possível sim na educação básica. Depende da forma como nós vamos abordar aí essas demonstrações. Quando nós falamos no ensino de geometria e geometria, né, nos nossos documentos oficiais e na própria área da geometria, a gente tem ela dividida em partes. Geometria não é só trabalhar com figuras planas, não. A gente tem outras questões e hoje ainda a gente tem geometrias que vão além das que foram, né, que a gente trabalha na escola. Geometrias essas que a gente nem trabalha muito, que é muito difícil de se ver. Geralmente se vê no ensino superior, né? Dito isso, quais são as áreas da geometria? Então, quais são as unidades temáticas da geometria? Manda sua contribuição, se tiver alguma dúvida, manda também, que daqui a pouco eu retorno para a gente saber quais são essas unidades temáticas. Quais são, então, essas unidades temáticas? Geometria plana, que é a geometria, né, que a gente está acostumado aí com as nossas figuras geométricas, quadrado, fórmulas relacionadas a isso, que a gente trabalha área, perímetro. Geometria métrica, né, que é essa questão das medições. Então, geometria plana, geometria métrica, geometria espacial, quando a gente vai para o espaço para trabalhar sólidos geométricos, prismas, cilindros e toda essa questão mais espacial. E também geometria analítica. A geometria analítica é uma algebrização da geometria. Geometria analítica, ela geralmente é trabalhada no ensino médio. Geralmente, tá? Em alguns casos, nem assim o professor deixa bem de lado e nem trabalha com a geometria analítica, mas a geometria analítica, ela também é. Então, a gente tem essas 4 unidades temáticas. Eu posso trabalhar com a geometria plana, que é o que nós, né, geometria plana, geometria espacial, geometria métrica e geometria analítica. Mas a gente tem outros tipos de geometria, que, por exemplo, geometrias não euclidianas. Que tipos de geometrias são essas, professora? São geometrias que os 5 postulados de Euclides, lá no livro Os Elementos, esses 5 postulados, eles não valem, um deles não valem. Então, a gente tem essas geometrias que não são euclidianas. Sabe aquele famoso postulado que a gente fala assim, que 2 retas paralelas, elas nunca vão se cruzar? Depende. Na geometria euclidiana, não. Mas em uma geometria não euclidiana, sim, elas podem se cruzar. Então, tudo depende da ótica ali que você está vendo, do que você está olhando, né? Na geometria euclidiana, você tem postulados, vocês têm axiomas e teoremas.
Se você olha para outro tipo de geometria, aí a gente já tem outras questões. Quando eu falo em geometria euclidiana, é essa geometria que a gente aprende na escola, né? Geometria plana, parte da geometria espacial, um pouco de geometria analítica, mas geometria analítica ela surgiu bem depois, mas são essas questões, tá? Geometria não euclidiana é quando um dos postulados de Euclides não funciona, tá? Essas são, então, as unidades temáticas referentes à geometria. O ensino de geometria no Brasil, ele é um ensino que muitas vezes ele foi deixado de lado, que ele foi excluído. Por quê? A geometria não se via muita necessidade de você trabalhar com geometria. Não se via uma importância de que meu aluno tenha pensamento geométrico, nem saiba conceitos de geometria, porque muitas vezes ensinar geometria está relacionado a saber a fórmula da área, a fórmula do perímetro, a fórmula de tudo que você imaginar aí de geometria, né? Não, pensamento geométrico está relacionado a compreender, a demonstrar, a analisar aquelas situações. Reproduzir fórmulas é muito simples. E esse ensino, ele passou por diversas percalços, ele passou por diversas mudanças e ainda hoje nós temos limitações no que se refere ao ensino de geometria. Isso talvez por causa das dificuldades apresentadas pelos nossos alunos. Os nossos alunos, eles possuem dificuldade em relação à geometria. Ou isso talvez por causa do desenvolvimento do ensino de geometria. Lá no começo ele era excluído, não se pensava muito em geometria. Nós temos aí N fatores. Mas quais são as principais limitações do ensino de geometria? Acompanhe. Formação do professor, livro didático, falta de ênfase à classificação de figuras geométricas e o ensino se limita à aprendizagem de nomes e figuras geométricas. Formação do professor, professora? Sim. A formação do professor, né, daquele que está indo para a sala de aula, muitas vezes, gente, ela é uma formação que tem uma certa defasagem, né? E muitas vezes o professor, ele não viu geometria. Como é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Como que você vai ensinar uma coisa bem, sendo que você não sabe? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. E muitas vezes ele não viu geometria, ele não gosta de geometria, mas também ele não busca aprender sobre geometria. Isso é algo que a gente tem que quebrar. Eu não gosto de geometria. Eu, professora Daiane, não gosto de geometria. Mas eu estudo sobre geometria. Por quê? Porque eu preciso ensinar geometria. E como que eu vou ensinar algo que eu não domino, que eu não sei bem? Então, eu tenho que saber, eu tenho que estudar. Essa é uma parte que a gente precisa aí se atentar. Outro ponto, livro didático. Os livros didáticos, com o passar do tempo, eles foram sofrendo reformulações e tudo mais, né? Mas o livro didático, ele traz muitas vezes, não os de hoje, porque os de hoje a gente está começando a ter uma integração entre as disciplinas, depois da Base Nacional, depois da BNCC. Mas até pouco tempo atrás, os livros eram separados. Geometria, matemática, álgebra e estatística, né, que é tratamento da informação. Tudo separado. O que acontecia? O professor não tinha muito tempo, ele tinha que correr. Vamos correr, porque eu tenho que dar isso, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar isso. E o que acontecia com a geometria? Deixada de lado. Os próprios livros de geometria muitas vezes não davam subsídios para o professor trabalhar com geometria. E aí entra a questão da falta de formação. Se eu não sei, se eu não tenho um livro que me dá subsídio, nós vamos ter vontade de ir e aprender isso? Então, essa é uma questão também muito importante, uma questão que é levada em consideração, uma das limitações aí que nós temos. Outro ponto que os livros didáticos, muitas vezes, eles trazem os conceitos históricos, geometria, muito superficial, muito só focada nessa ideia de saber fórmula, né? Saber nome das figuras, que é uma outra limitação. Muitas vezes a aprendizagem ela é limitada a isso. Você tem que saber que um quadrado aí, eu fiz um retângulo, né? Um quadrado é isso, um retângulo é isso, um triângulo é isso, um isósceles é isso. Tá, mas como é que eu vou saber diferenciar uma coisa da outra? Como é que eu vou, quais são as características? O que a definem como um tal? Como que eu posso trabalhar com isso? Como que eu posso identificar isso aqui no meu redor? Né? São todas questões que precisam ser trabalhadas. Essas são algumas limitações. Né? Geralmente, essas limitações estão envolvidas ao quê? Ao nosso ensino, ao nosso... a N questões, né, gente? É difícil,
você falando, apontando especificamente quais são as limitações, essas são algumas. Nós temos N limitações. E quando a gente entra, por exemplo, a formação do professor, por trás dessa formação do professor, a gente tem limitações em relação a isso. Então, não dá, né, para a gente falar assim, vai ser sempre assim. Não, a culpa é da formação do professor. Não, é uma limitação que a gente pode superar. E quais são as possibilidades para o ensino de geometria? As possibilidades, é necessário o quê? Que a gente proponha situações diversas, em que este precise descrever figuras e as suas características, né? Não é só focar no nome das figuras, é trabalhar também com as características. Elaborar propostas de ensino que também devem visar contribuir para que o aluno desenvolva a sua percepção espacial, a partir de atividades que envolvam aspectos do nosso pensamento geométrico. Isso é importante que a gente saiba desenvolver, que a gente pense em propostas, em atividades, em que faça o meu aluno desenvolver essa percepção espacial. E aí é um ponto que a gente precisa ter, né, muito bem desenvolvido no nosso aluno, que é a visualização. Essa ideia da visualização é algo importante. Como que a gente pode trabalhar a ideia da visualização? Trazendo elementos para a sala de aula, olha, é assim, assim, mostrando mesmo o elemento, trazendo softwares que nos auxiliam a fazer manipulações, a gente movimentar, dependendo do tipo que a gente está trabalhando, do tipo de geometria que a gente está trabalhando. Por exemplo, quando a geometria espacial, hoje nós temos softwares que nos permitem fazer movimentações dos sólidos. Nós temos materiais que são sólidos em acrílico, em sólidos construídos, em que para você falar para o aluno, olha, o volume é isso, a gente consegue encher de água, a gente consegue fazer N trabalhos. Tudo para quê? Para mostrar para o aluno, né, essa questão de que geometria não é só decorar fórmula, não é só identificar aquela figura. A gente precisa saber o quê? A gente precisa saber as características de cada uma. Sabendo as características, nós vamos saber diferenciá-las, né? E uma coisa que é muito comum, aluno confundir quadrado com losango. Por que será, né? Muitas vezes ele só olha ali para a forma e não é discutido o que diferencia um do outro. Então, tudo isso tem que ser abordado em sala de aula. É uma possibilidade para quê? Para a gente superar um pouco das dificuldades em relação ao ensino de geometria e para a gente superar um pouco essas limitações, né? Avançar um pouco nessas limitações. Pensamento geométrico é algo que nós devemos trabalhar no nosso aluno. A geometria, ela não deve ser restrita a apenas reproduzir fórmulas e identificar figuras geométricas. Não. A gente tem que trabalhar essa ideia do pensamento geométrico. Mas o que é esse pensamento geométrico, professora? Acompanhe no quadro. O pensamento geométrico ele está relacionado a compreender, descrever, representar de forma organizada o mundo em que vive. Eu não vou só identificar, não, eu preciso compreender o porquê que aquilo ali é um quadrado, ou porquê que aquilo ali é um retângulo, ou porquê que aquilo ali é uma base, é uma pirâmide. Ele precisa compreender, ele precisa ter argumentos o suficiente para ele saber aquilo na sociedade em que ele vive, né? Ele precisa saber aplicações. Não é só você saber nome das coisas ou aplicar fórmulas, não. A gente tem que ter todo esse pensamento geométrico, não só no que se diz respeito à geometria, mas à matemática como um todo, né? A gente precisa compreender, a gente precisa visualizar, a gente precisa entender ali o que nós estamos fazendo. E quando nós falamos no pensamento geométrico, a gente tem algumas teorias, né, que trazem aí o que a gente chama de níveis de pensamento geométrico. Essa teoria, ela vai mostrando para você em relação ao que o aluno sabe, né, fazer, ao que ele consegue compreender, esses níveis de pensamento. Acompanhe no quadro quais são eles. Pauta-se em 5 níveis de graduais de compreensão. Que níveis são esses? Os quais são configurados como características do meu pensamento geométrico. O primeiro item, que é o nível da visualização. Nesse nível da visualização, como o próprio nome diz, o aluno ele consegue reconhecer figuras, né, e as suas formas, mas ele não sabe as propriedades.
A análise. Na análise, o aluno ele vai, a partir da observação e experimentação, ele vai distinguir características das figuras. E aí vai conceituá-las em relação às suas propriedades. Mas isso quando a gente tem figuras de uma mesma classe. Já na dedução formal, ele já avança aí um passo em relação à análise. Ele já consegue estabelecer relações de propriedades dentre uma mesma figura e entre figuras de classes diferentes. Só que ele ainda não consegue compreender os axiomas, né, e construir provas. O que na dedução formal ele já tem um certo conhecimento, ele já consegue entender a partir das... Ele já consegue entender, construir demonstrações, né? Só a partir das teorias e dos axiomas. E no último nível, ele já é capaz mais, que é o rigor, ele já é capaz de trabalhar mais essas demonstrações e esses axiomas em diversos níveis. Então, veja, a gente vai tendo uma evolução do pensamento geométrico. Eu começo apenas com a identificação de figuras, eu não sei as suas características, depois eu vou trabalhando as suas características, depois eu consigo relacionar figuras, né, diferentes classes ali de assuntos, depois eu já consigo utilizar os axiomas e os teoremas, afinal de contas, a geometria, ela foi toda deduzida foi toda estruturada a partir desses axiomas e desses teoremas. Depois a gente consegue, né, fazer isso, mas de uma forma mais central. E por fim, a gente consegue esse rigor, a gente consegue utilizar as demonstrações e os teoremas aí em grande escala para outros conceitos. Esses são os níveis de pensamento geométrico e a gente pode perceber esses níveis de pensamento em nossos alunos, né? Eles vão passando de um nível para o outro. Eu percebo isso comigo. Eu ainda não cheguei no nível do rigor, não, porque ainda tenho certa dificuldade em trabalhar com as demonstrações. Para geometria num todo, eu ainda tenho essa certa dificuldade. Mas nos demais, eu já consigo perceber que estou quase lá. Mas a gente consegue perceber isso também no nosso aluno. Dependendo do que ele nos mostra, dependendo quais são as suas ações ali em sala de aula, a gente consegue olhar para esses níveis. E qual que é o nosso papel? O nosso papel é tentar que ele avance nesses níveis do pensamento geométrico. A professora está precisando aí avançar um pouco e ir para o rigor, porque não sei mesmo, eu não tenho esse pensamento nesse nível tão avançado. Mas a gente pode, né, desenvolver isso nos nossos alunos, desde que isso comece lá de baixo. E para o desenvolvimento desse pensamento geométrico, nós temos um modelo que traz propostas de como trabalhar em sala de aula para que esse pensamento geométrico ele aconteça, que é o modelo de agora o professor esqueceu o nome. Van Hille. Tendo em vista, então, que o ensino de geometria ele tem forte influência no desenvolvimento do pensamento geométrico do aluno, o modelo de Van Hille ele propõe 5 fases sequenciais de aprendizagem para orientar o trabalho do professor, né? Essas fases aqui, elas estão voltadas para o professor, para o trabalho do professor. Primeira fase, interrogação e informação. O professor ele vai fazer questionamentos, ele vai introduzir ali a linguagem geométrica que ele está trabalhando. Orientação dirigida. O próprio nome já diz, orientação. Ele vai trazer uma sequência de atividades, vai mostrando para o aluno, e essas sequências de atividades, elas vão sendo aumentadas gradativamente em relação ao nível de complexidade. Explicação. Na parte da explicação, você vai propor que o aluno conte para você o que ele fez, né? Que ele explique quais foram os pensamentos, o que ele pensou ali para trabalhar aquela questão. Já na orientação livre, o professor ele vai propor uma atividade mais complexa e uma atividade que muitas vezes não possui uma alternativa só, uma resposta só, uma atividade que possui várias maneiras diferentes de se trabalhar. E por fim, na integração, ele vai fazer a sistematização de todos os conteúdos, né? Ele vai sintetizar tudo aquilo que foi aprendido de forma global. Essas, então, são algumas propostas para orientar o trabalho do professor. Todas essas etapas, elas foram pensadas com qual objetivo? Desenvolvimento do meu pensamento geométrico. E aí você consegue, né, ao olhar para essas etapas, a gente consegue perceber aí uma evolução. Primeiro,
eu vou questionar o meu aluno sobre o que ele já sabe, e aí destacar os conhecimentos prévios do nosso aluno, vou introduzir a linguagem geométrica, se é que ele não sabe ainda. Depois eu vou trabalhar com algumas atividades que vão sendo, o nível de dificuldade vai sendo gradativo. Depois eu peço para ele explicar. Afinal de contas, a gente tem que colocar nosso aluno para pensar. E qual que é a melhor forma de pensar? Explicando o que ele fez. Depois a gente faz uma atividade mais complexa, uma atividade que não requer apenas um passo, né? E por fim, sistematização. A gente vai juntar tudo aquilo. A gente tem que sistematizar os conceitos ali envolvidos naquelas atividades de uma maneira global, para que o aluno não pense que ele só pode fazer aquilo naquele caso. Então, a gente tem que tentar aí fazer essa sistematização. Essas são algumas propostas para o professor, né? Uma sequência de trabalho para o professor fazer o quê? Desenvolver o pensamento geométrico no aluno. Bom, quando a gente fala em ensino de geometria, o que nós temos? Nós podemos trabalhar com recursos, né? Ensinar geometria, assim como ensinar matemática, requer que nós trabalhemos questões relacionadas, né? Trazemos metodologias diferenciadas, que a gente traga aspectos mais aplicáveis para o nosso aluno, que faça o nosso aluno pensar. E ao trazer essas estratégias e ao trazer essas metodologias, né, nós vamos aí tornar o nosso aluno protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem. E não mais como um aluno passivo, que fica lá pensando não, né? Que fica lá e o professor vai falando, e no que é relacionado à geometria, ele vai falando fórmula, e o aluno vai lá. Não, ele começa a pensar em relação a que tipo de fórmula que ele vai trabalhar. Para isso, vamos conhecer algumas metodologias, né? Antes da gente falar dessas metodologias, o que nós temos? Nós temos a questão... Só um minuto, gente. Quando a gente fala nas metodologias, a gente tem algumas tendências que são presentes no ensino da geometria. Que tendências são essas? Nós temos a geometria experimental, que vai compreender atividades de experimentação por meio de manipulações de objetos concretos, representações através de desenhos e construções de modelos. E nós temos a geometria em ambientes computacionais, né? Os ambientes de programação, como o Logo, e os ambientes de resolução de problemas, como, por exemplo, os softwares de geometria dinâmica, que permitem construir e manipular objetos geométricos na tela do computador. Nós podemos ensinar geometria dessas duas formas. Excludentes? Não, vamos pensar em algo que a gente junte aí essas duas formas, né? A gente não tem que trabalhar com essas coisas excludentes. Não, vamos pensar em algo que você consiga integrar. Tenho que trazer sólidos para os alunos, tenho que mostrar a eles a representação ali? Sim, para o aluno pegar, né? O nosso aluno, ele gosta de olhar, pegar, manipular ali, é legal. Mas a gente também pode trazer o software. Hoje nós temos softwares muito legais que você consegue fazer essa manipulação de algumas figuras, de alguns sólidos, assim, sensacionais. A gente pode trazer isso tudo para a sala de aula. Um outro aspecto muito importante que a gente utiliza quando nós falamos no ensino de geometria é a história. Mas não é a história de tipo assim, estou lá falando sobre semelhança de triângulos, né? Quem trabalhou com essa ideia de semelhança de triângulos? Tales de Mileto. Aí lá no cantinho você coloca assim, então, o matemático que trabalhou com esses conceitos de semelhança de triângulos foi Tales de Mileto. Tá, e o que isso tem a ver? O que isso vai ajudar o aluno? A história da matemática, muitas vezes, ela é tida como uma historinha, uma curiosidade. E não, a gente tem que tentar explorar a história. Como que a gente vai fazer isso? Acompanhe no quadro. A história, ela tem que ser, né, um recurso didático que possibilita auxiliar o aluno a compreender as relações diversas existentes entre a geometria e a álgebra e perceber o quanto a matemática está presente e se faz necessária em muitos contextos reais. Propõe-se trabalhar com construções geométricas
a partir de aspectos históricos do conhecimento matemático, para justificar alguns traçados que são realizados em desenho geométrico, auxiliando os alunos a compreender o porquê e o para quê de cada um desses traçados. Falei do Tales de Mileto. Tá, vamos falar sobre semelhança de triângulos lá na nossa aula de matemática, nossa aula conceito geométrico. Tá bom? Ao invés de a gente falar assim, olha, quem falou com esse conteúdo foi o Tales de Mileto. Por que a gente não fala assim, olha, o Tales de Mileto, ele estava com um problema. Vamos tentar reproduzir esse problema do Tales? Qual que era o problema do Tales? Ele queria mensurar a altura de uma pirâmide, mas ele não tinha a ferramenta necessária para mensurar a altura de uma pirâmide. Como que ele fez então? Ele fincou estacas e a partir da semelhança, e daí surgiu a semelhança de triângulos, ele conseguiu mensurar a altura desse triângulo, dessa pirâmide. Esse foi o problema. Vamos fazer isso? Aí a gente pensa, sei lá, faz um experimento desse para o aluno passar por esse mesmo problema, esse mesmo incômodo. Porque foi um incômodo que fez Tales de Mileto criar toda a teoria em relação à semelhança de triângulos. Trazer esses aspectos históricos para a sala de aula pode ajudar nessa questão. Por quê? O aluno viu por que aquele conceito foi feito, né? Foi para resolver tal problema. E para quê? Eu posso utilizar esse conceito para fazer tal e tal coisa, para resolver problemas nesse sentido. A história, ela não é a única metodologia, a única estratégia que a gente pode trazer para trabalhar a geometria. É porque a história da geometria é uma história muito rica, né? Porque usa-se geometria e muito na nossa vida e usava-se e muito. Por isso que a gente dá esse foco aí na história. Mas as outras tendências e metodologias também podem ser utilizadas? Sim, depende da adaptação e depende do que você quer fazer. E quais são essas metodologias? Acompanhe. Nós temos a investigação matemática, então eu posso trazer ali para o meu aluno uma situação aberta, uma situação geométrica aberta para ele investigar. Resolução de problemas, onde ele vai resolver um problema relacionado à geometria. Modelagem matemática, nós temos atividades em que o aluno tem que investigar, por exemplo, o tamanho de um jardim que é irregular, N situações, né? E ele tem que aplicar conhecimentos. As tecnologias, que são assim, um grande aliado do ensino de geometria, e aí vem para aquela tendência que nós falamos anteriormente, que é justamente a tendência de geometria em ambientes computacionais, e por fim, a etnomatemática. A etnomatemática também é uma tendência que ela é uma tendência, como eu posso falar, que é uma tendência que a gente pode trabalhar muitas questões de geometria. Porque a geometria ela está muito relacionada, a gente consegue perceber muito mais a geometria no nosso dia a dia do que outros conceitos matemáticos. Geometria está em tudo, né? E aí, muitas culturas, elas têm formas diferentes de se medir, formas diferentes de fazer o cálculo. Dito isso, é o exemplo do cálculo de um telhado, por exemplo. Para fazer um telhado, usa-se pura trigonometria. Trigonometria, é muita trigonometria. Mas a pessoa que faz o telhado, ela não sabe que é trigonometria. Ela fala de outra forma. O método é baseado em outra forma. Trazer isso para a sala de aula e falar, olha, sabe aquela trigonometria que você não gosta muito? Então, o seu telhado da sua casa, ele foi feito utilizando trigonometria. Pensa-se assim, assim, assim. Então, dá esse enfoque também para a cultura, para as culturas locais é importante. As outras tendências, elas também são possíveis. É claro que aí a gente tem que pensar um pouquinho mais para adequar aí as características dessa tendência. Mas a gente pode levar várias estratégias diferenciadas para a sala de aula para a gente ensinar geometria. Quando a gente fala no ensino de geometria, a gente tem que pensar em propostas diferenciadas. Propostas essas que desenvolvam o pensamento geométrico. E uma forma da gente desenvolver esse pensamento geométrico é o modelo de Van Ville. Esse modelo, ele traz uma proposta para o professor para que ele desenvolva ali uma atividade cujo objetivo é ensinar um determinado conteúdo, mas ele vai fazendo de uma forma meio que gradativa. Esse é o objetivo da nossa situação. Acompanhe no quadro. Van Ville, elaborar uma proposta de ensino sobre losangos para a educação básica, baseada no modelo de Van Ville. O modelo de Van Ville, ele tem 5 passos, então a gente vai falar sobre o que poderia ser feito em cada um desses passos.
Esse exemplo que a gente vai trazer aqui, ele encontra-se nesse livro desse autor, em Crowley, de 1994, e ele é baseado nas 5 fases de aprendizagem do modelo. A primeira fase, que é a fase da interrogação, da informação. O professor ele vai investigar os conhecimentos prévios dos alunos e vai informar sobre os estudos que serão realizados a partir de uma aula inicial, que foi pautada o quê? No desenvolvimento de atividades básicas sobre o losango, em que diversos momentos, vários questionamentos foram realizados. Então, nessa primeira fase do modelo de Van Hille, vamos ver quais são os conhecimentos prévios do nosso aluno, porque dependendo desses conhecimentos prévios, o seu planejamento para a próxima fase ele vai ter que ser diferente, porque às vezes seu aluno não sabe aquilo que você pensa que ele sabe, né? Então, o importante é que a gente saiba, analise esses conhecimentos, diga para ele, olha, nós vamos fazer uma atividade assim, assim, assim. Questione o aluno. Essa é a primeira fase. Qual que é a segunda fase? Nós vamos dar atividades para os nossos alunos. Acompanhe no quadro. Orientação dirigida. O professor ele vai propor uma sequência de atividades essas que serão progressivamente mais complexas. Então, a gente começa com uma atividade mais simples e depois a gente vai trazendo aí atividades mais complexas. Por exemplo, utilizar o geoplano para construir um losango de diagonais iguais. Depois, seguir essa mesma orientação para a gente construir o quê? Losangos menores e maiores. Depois, construir um losango com 4 ângulos retos. Depois, construir um losango com menor número de ângulos retos. E aí você vai trazendo um nível de complexidade maior para esse tipo de atividade. Lembrando que o geoplano, né, é um material manipulável, né, que a gente tem. É uma tábua, um objeto onde você tem vários furos, né? Geralmente, os geoplanos mais antigos eram feitos todos com pregos. E aí o aluno ele ia traçando, por meio de elásticos ou linhas, ele ia construindo essas figuras geométricas. E aí ele está lá com o geoplano, ele está na mão dele e ele vai fazendo essa construção, aumentando o nível de complexidade dessa construção de losangos. Para que isso? Para ele tentar perceber as características de um losango e por que um não é igual ao outro, né? Entender os conceitos ali, as características ali relacionadas àquele losango. Tá, ele fez essa sequência de atividades de forma gradativa. E depois, ele vai explicar. Acompanhe no quadro. A próxima fase é a explicação. A partir das atividades desenvolvidas nas fases anteriores, o professor tem que o quê? Incentivar que o aluno, né, a discussão dos alunos. Tem que incentivar a discussão entre eles sobre as figuras e as propriedades que foram observadas. Porque assim, o aluno vai trocar visões e experiências com seus pares e ainda ter o apoio do professor para aprimorar a sua linguagem. Quando nós incentivamos o nosso aluno a falar sobre aquilo que ele pensou, o nosso aluno, consequentemente, ele está refletindo sobre aquilo, ele está criando argumentos sobre aquilo. E outra, se eu promovo um ambiente de discussão entre os meus alunos, um aluno vai assim, é assim, assim, o outro, opa, peraí, professor, fulano, né, o aluno, não é bem assim, assim, assim? E aí você, como professor, vai falar assim, não sei, o que vocês acham? E aí você cria um ambiente de discussão, um ambiente onde os alunos eles vão ser capazes de pensar, refletir, criar argumentos. E você, como professor, orienta e traduz aí essa linguagem matemática, linguagem mais formal. Depois disso, nós vamos ainda aumentar um pouquinho a complexidade. A gente vai trazer uma atividade que não tem uma única resposta, por exemplo. Acompanhe no quadro. A nossa próxima fase, que é a fase da orientação livre. O professor ele poderá propor uma atividade mais complexa, que envolve uma sequência de passos. E aí, a professora trouxe aqui uma atividade com uma folha de papel. O que a gente pode propor para o nosso aluno? A gente pode propor para ele construir losangos aqui a partir dessa folha de papel. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro a gente dobra. Deixa eu dobrar aqui. Dobrei. Depois a gente dobra de novo. Dobrei. Como que ele pode construir losangos a partir dessa dobradura, né? Se ele dobrar aqui os cantos da minha folha, ele consegue construir um losango, né?
É que aqui a professora não vai conseguir construir um bonitinho. Mas se ele fazer a dobradura, ele vai conseguir construir um losango com essas formas. Ou ainda cortar os cantos de tal forma que se tenha um losango. Isso é possível. E aí, a partir dessa dobradura, falar assim, olha, mas e se eu quisesse fazer um corte um pouquinho, com um ângulo um pouquinho diferente, como que isso ia ser? Ah, mas e por que a minha diagonal, a minha área do meu losango é diagonal maior, diagonal menor? Então, a partir dessa dobradura, por exemplo, você pode, né, incentivar o aluno a pensar mais, a pensar outros elementos a respeito disso, como uma simples folha de papel. E depois, qual que é o próximo passo? Acompanhe. O nosso próximo passo é justamente a fase da integração, onde o professor ele vai propor a sintetização e a sistematização das propriedades dos losangos que foram observados. O que o aluno pôde observar fazendo todas essas atividades, trabalhando, fazendo essas manipulações. Essa etapa é uma etapa muito importante e não só no que se refere ao modelo de Van Wille, é em qualquer metodologia. Qualquer tipo de metodologia que você utilizar em sala de aula, qualquer proposta que você utilizar, no final é importante que você sistematize, que você sintetize tudo aquilo que foi falado, tá? Chegamos ao último momento de reflexão da nossa aula, né? A disciplina de metodologia do ensino, ela traz N perspectivas, ela traz N estratégias, N metodologias, faz a gente pensar um pouco sobre o nosso papel como professor. E, né, seja no ensino da geometria, seja no ensino de álgebra, seja no ensino de qualquer conceito matemático. E essa última reflexão, ela está bem relacionada a isso, as estratégias, as metodologias, o que a gente pode fazer, como que a gente pode incorporar isso na nossa prática. Acompanhe no quadro. Considerando nossa experiência enquanto alunos e o que aprendemos, como que a gente pode melhorar a nossa prática docente, considerando tudo isso que foi discutido ao longo da disciplina de metodologia? Manda sua contribuição que daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Bom, ao longo das nossas aulas a gente aprendeu em relação a metodologias, a estratégias, a intenção é refletir sobre tudo isso e tentar trazer isso para a nossa prática. A gente sabe, a gente conheceu limitações, nós conhecemos dificuldades dos nossos alunos, né? Focamos na geometria, focamos na álgebra, quais são as principais dificuldades, quais são as principais limitações do meu aluno. Quando a gente tem essa ciência, né, fica muito mais fácil para a gente pensar em formas de
quebrar essa barreira, de tentar que os nossos alunos superem essa dificuldade. Cabe a nós, como professores, refletirmos sobre tudo isso que vocês aprenderam e levar isso para a sua prática em sala de aula. Eu sei que a realidade, ela é muitas vezes desanimadora, ela é muitas vezes triste, porque a gente tem uma sala de aula com 40 alunos e aí você vira, ô professora, tá, vou levar um geoplano para a sala de aula. Antigamente os geoplanos eram com pregos, agora deu uma mudança, mas vamos pensar que fossem com pregos. Você vai levar um geoplano com pregos para a sala de aula de 40 alunos. A gente sabe que a gente tem esses problemas, né? Cabe a nós fazermos aí um planejamento, cabe a nós fazermos uma adequação para aquela realidade, para aquilo que nós estamos vivendo. Então, os conceitos aprendidos nessa aula, nas nossas aulas anteriores, são conceitos que vão lhe auxiliar na prática. Mas desde que você seja um professor, que você queira ser um professor reflexivo, um professor que está aí atento à aprendizagem do nosso aluno. Afinal de contas, qual que é o nosso papel como professor? Ensinar. E a gente tem que aí fazer, pelo menos essa é a minha concepção, nós temos que fazer o possível para que nosso aluno aprenda matemática. Afinal de contas, daqui a um tempo, ele pode, por exemplo, ensinar os nossos filhos e ensinar outras pessoas, A profissão é uma profissão que gratificante, mas muitas vezes desafiadora. Então, trazer esses conceitos, trazer essa teoria para a sala de aula é muito importante. Ah, professora, eu sempre vou conseguir trazer essas estratégias? Não, mas se você conseguir uma vez só, já ajuda, E você vai trabalhando aí essas ideias ao longo das suas aulas, ao longo da sua prática como professor, Então, essa questão é uma questão muito importante. E a gente pode trazer o quê? Estratégias diferenciadas. E aí a gente volta um pouco no que nós falamos na nossa aula de hoje, Quais foram as estratégias que a gente viu? Relacionadas ao ensino, e aí a gente vai fazendo uma relação com o que nós já vimos nas nossas aulas anteriores. Acompanhe no quadro. Nós falamos sobre uma evolução histórica do ensino de geometria, mas nós também falamos sobre uma evolução histórica do ensino da álgebra e da educação matemática como um todo. Vimos o ensino da geometria, na educação básica, o ensino da álgebra, que são, assim, conceitos matemáticos que muitas vezes são deixados de lado, ou a álgebra, no seu caso, é uma disciplina que dá aí um pouquinho de revolta nos alunos. Por quê? Porque tem muita letra. Vimos as dificuldades e possibilidades para o ensino de geometria, nós também falamos isso em relação à álgebra, as limitações, o pensamento geométrico, que é algo que a gente aí tem que propor, que a gente tem que trazer para o nosso aluno e propor não, que a gente tem que desenvolver, Pensamento a gente desenvolve, gente? E recursos e tendências para o ensino de geometria. Nessa última aí a gente pensa nos recursos e tendências para o ensino de matemática. Eu não tenho um recurso e tendência específico, Claro que a gente tem algumas teorias, mas a maioria dos recursos, a maioria das tendências, a gente consegue utilizar para a matemática como um todo. É claro que tem tendências que é muito mais fácil você trabalhar com geometria, por exemplo. História da matemática. A geometria, a história da geometria é uma história muito rica, então que é mais fácil da gente trabalhar. Como tem conceitos que não é possível você trazer essas metodologias e essas tendências. E aí é um ponto que eu vou deixar aí para você refletir na sua prática. Todos falam, a professora inclusive falou, tem que usar metodologias diferenciadas, tem que usar estratégias diferenciadas em sala de aula. Tem, mas não é toda a aula, não é sempre. Até porque, gente, tem conceitos que não dá para você trazer. Por exemplo, você vai ensinar radicais, que é raiz quadrada, a professora esqueceu o nome agora do conceito, mas radicais. Como que você vai tentar trazer alguma coisa aplicável para aquilo? Você vai começar a inventar. E muitas vezes essas situações inventadas são situações que o aluno não vai ligar muito. Então, tem horas que é preciso sim a gente trabalhar o quadro, trabalhar a parte, uma aula expositiva, sim, é necessário. Mas, às vezes, a gente pode trabalhar essas outras aulas, a gente pode trazer essas outras características, essas outras tendências, essas outras estratégias para a sala de aula. Visando o quê? Visando a aprendizagem do nosso aluno. Cabe a nós pensarmos sobre a nossa prática, refletirmos e planejarmos a nossa aula. É uma frase que eu falei hoje, como que um professor vai ensinar aquilo que ele não sabe, Então, a gente tem que
nos estudarmos, o professor ele sempre está estudando, independente se ele já saiu da faculdade, se ele já saiu do mestrado, se ele já saiu do doutorado. Nós sempre estamos estudando e nós sempre estamos aprendendo com os nossos alunos. Então, essa disciplina ela tem esse objetivo para você. Vamos pensar em como que tudo isso que eu falei nas nossas 4 aulas, isso pode influenciar na sua prática docente, tá? Como que isso pode trazer para você, como que isso pode melhorar a sua prática docente, como que você pode incentivar os seus alunos. Afinal de contas, nós escolhemos uma disciplina que 90% dos alunos não gostam, né? Com isso, então, eu deixo aí as minhas reflexões para vocês e encerramos a disciplina de metodologia do ensino da matemática. Até uma próxima. Tchau, tchau!